Meus amados, queridos, boa noite, graça e paz a vocês que estão aqui na live. Graça e paz e boa noite a você que vai estar ouvindo essa palavra nos próximos dias. E voltamos mais uma terça com a meditação na palavra e hoje refletindo um pouco sobre aquilo que já estudamos no livro de Efésios, capítulo 1 e 2, sobre o povo que Deus escolheu, sobre o povo de Deus, o povo que Deus escolheu e depois teve que mandar o Filho para salvar, para libertar, para transformar, porque estávamos perdidos, longe de Deus, como diz Efésios 2, vivendo longe de Deus, nas trevas, na mão do maligno, dirigido pelo mundo, dirigido pelo maligno, dirigido pelo nosso homem carnal, vivendo no pecado e longe de Deus. E Deus nos ama de tal maneira que manda Jesus para nos salvar, nos libertar e nos trazer de volta. Restaurar esse povo que ele criou para o seu louvor, para a sua glória, para glorificá-lo aqui na terra, para honrá-lo e para ser uma testemunha fiel de Deus aqui na terra. Por isso o apóstolo Paulo começa a carta de Efésios falando: estou escrevendo aos santos e fiéis a Deus da igreja de Éfeso, mas também aos santos e fiéis a Deus em toda a história da igreja. E hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui do que já estudamos e concluir com o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12. Mas eu convido você a lembrar e a refletir sobre o que falei no começo do ano, nas ministrações do começo do ano, o tema que Deus colocou no meu coração: onde está o povo que Deus formou, criou, o seu povo escolhido, que Efésios fala isso? Onde está esse povo, o povo de Deus? Se ele existe, e existe, aonde está? Onde está esse povo escolhido que se parece com Deus, separado do mundo e que caminha com Deus, anda por sua palavra, não anda pelo conselho dos ímpios, não anda pelo mundo, mas anda pela palavra de Deus e está se preparando para morar com Cristo na eternidade. Eu estava dizendo aqui agora há pouco, fora da gravação, que todos nós temos um propósito aqui na Terra. Não fomos criados por acaso. Eu estava dizendo que, biblicamente, o planeta, os seres humanos estão há aproximadamente 6.000 anos na Terra. Estamos há cerca de 6.000 anos na Terra, desde que Deus formou o primeiro casal, Adão e Eva. Isso pela Bíblia. A ciência fala que é um pouco mais, ou bem mais, mas à luz da Bíblia, 6.000 anos e 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois, e estamos no terceiro milênio depois de Cristo, caminhando para o sétimo milênio após Cristo. E aí eu chamo a sua atenção, a sua reflexão, para pensar o seguinte: o que estamos fazendo aqui na Terra? Deus, até 6.000 anos atrás, por toda a eternidade, Deus existia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existia os milhões de anjos, existia os seres espirituais criados, mas não havia planeta Terra e não havia seres humanos. Há 6.000 anos atrás, Deus decide criar o ser humano, que ele tinha projetado, como diz Efésios, muito antes de criar um povo para o seu louvor, para glorificá-lo, para honrá-lo e para servi-lo aqui na terra. O pecado conduz o homem, tenta conduzir o homem para fora do propósito de Deus. E Deus envia Jesus para restaurar o propósito do povo escolhido, da nação santa, do povo adquirido, do povo separado para servir a Deus. E eu estava dizendo o seguinte: já paramos para pensar qual é o propósito que Deus tem com a humanidade? Ele começa há 6.000 anos atrás, com um casal, e hoje nós somos no planeta mais de 8 bilhões de pessoas. Qual é o propósito de Deus nesses 6.000 anos com essa população mundial? O propósito é bem claro e objetivo: nos preparar para
eternidade com Ele, ou no novo céus e nova terra, aonde não vai habitar pecado, não vai habitar violência, é um mundo totalmente diferente desse planeta que estamos vivendo. Esse planeta tal qual estamos vivendo caminha para o final, caminha para a destruição, e nós teremos novos céus e nova terra, aonde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais lágrima. Agora, existe um outro local aonde quem não se preparar vai estar. A Bíblia diz que existe um outro local que Deus criou, teve que criar para o diabo e seus anjos, chamado inferno, condenação eterna. E quem não quiser Deus, não quiser se preparar e se tornar filho de Deus, nova criatura, transformado pelo poder do Espírito Santo e pela obra de Cristo na cruz, pelo sangue derramado, quem não quiser se preparar e não aceitar o Evangelho, infelizmente, caminhará para a condenação eterna e, infelizmente, caminha para esse outro local de condenação eterna, onde estará Satanás e seus demônios e todos aqueles que se esquecem e não querem saber de Deus. Portanto, toda a humanidade caminha ou para a eternidade com Deus no céu, ou para a condenação eterna, junto com Satanás no lago de fogo e no inferno. E a pergunta é, estamos conscientes disso? Estamos nos preparando para a eternidade? Estamos nos esforçando para viver e ser esse povo de Deus, esse povo que Ele criou, que Ele formou, e que Ele se preocupou de tal maneira que Ele deu seu Filho para nos salvar, nos libertar, purificar o nosso pecado. Não havia outro meio de mudar o pecador, de transformar o pecador, de libertar o pecador, de purificar o pecador. E Deus manda Jesus, e Ele derrama um sangue precioso. Ele dá a sua vida para salvar e libertar toda a humanidade. Portanto, quem crê será salvo, como diz João 3,16, quem não crê será ou já está condenado. Então, queridos, o Evangelho é bem claro, ou é salvação, ou é condenação. Portanto, esse período na Terra é para preparar esse povo que Deus decidiu escolher antes da fundação do mundo para morar com Ele. E é verdade que estamos sendo preparados para isso. A gente vai ver no livro de Hebreus, capítulo 12, que estamos sendo preparados. Fomos salvos, fomos transformados pela obra da cruz. Por isso, Paulo fala que somos os santos de Deus. Aos santos, não é porque não tem pecado, mas é porque foi santificado pela obra da cruz, foi purificado pelo sangue do Cordeiro, aceitou Jesus, creu na obra da cruz, reconheceu que era pecador ou pecadora, aceitou Jesus, pediu para ele purificar de todo o pecado, através do seu sangue, se entregou a Jesus Cristo, decidiu seguir a Cristo, decidiu largar o mundo, largar o pecado e fazer parte do povo de Deus e viver no reino de Deus, viver pela palavra de Deus. E caminhar aqui, sendo a cada dia, sendo transformado pela palavra de Deus. E eu chamo a atenção de vocês, antes de ir para Hebreus, dentro desse assunto, eu chamo a atenção de vocês para o livro de Efésios, no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo fala que ele está escrevendo aos santos de Éfeso, aos santos e fiéis. Efésios, capítulo 1, ele fala disso, que ele está escrevendo aos santos e fiéis. E a pergunta é, esse santo que o apóstolo Paulo está falando, é o santo do ponto de vista humano? É o santo que para nós é aquele que não tem nenhum pecado? Ou é o santo porque, primeiro, foi santificado pelo sangue do Cordeiro, e segundo, porque saiu do mundo pecado, foi para o reino de Deus, abandona o pecado, abandona o mundo e decide seguir a Cristo e caminhar com Cristo no reino de Deus. E aqui nesse reino, a cada dia, esse santo, que significa separado, procura se santificar a cada dia, confessando os seus pecados, reconhecendo que é falho e buscando santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, olha o que diz Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo,
pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo, se você lê de Romanos até as últimas cartas que ele escreveu, na maioria ele começa dizendo, escrevendo as cartas e chamando o povo de Deus de santos. Se estudarmos o significado de santo na Bíblia, não é que não tem pecado, mas é separado. É gente separada para andar com Deus, para viver no reino de Deus. Tanto é que, se você olhar agora, eu peço para você ir para o capítulo 4 do mesmo livro, a gente vai ver que parece que tem um contraste aqui. A gente vai ver que parece que tem um contraste aqui. Capítulo 4 não, capítulo 5. Capítulo 5. Ele continua escrevendo para a igreja de Éfeso, e no capítulo 5 ele fala: sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No capítulo 4 ele fala para a gente ser imitador dele. Aqui no capítulo 5 ele começa dizendo: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, procure se parecer com Deus. Procure imitar a Deus. Procure caminhar com Deus e se parecer com Ele. Olhando para a palavra dele, para a Bíblia. Como é que eu conheço Deus e eu vejo como é o caráter de Deus e como Deus vive? Olhando para a palavra, para a Bíblia. E ele está dizendo: sede imitadores de Deus. Andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E ele começa falando: mas a prostituição e a impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então ele começa a falar para esses santos que eles têm que abandonar determinadas coisas. Então ele começa o capítulo 5 falando para esses santos abandonar a prostituição, a impureza, a cobiça. Aí ele vem no versículo 4, baixeza, que é palavrão, que é conversa tola, gracejos indecentes, coisas que não convêm. Aí versículo 5, ninguém seja devasso, impuro, avarento e nem idólatra, porque quem vive assim não tem herança no reino de Cristo. Portanto, parece uma contradição. No capítulo 1, ele diz que está escrevendo a santos. E no capítulo 4, ele está mostrando que esse povo, que ele chama de santos, também é falho. Não é perfeito. Senão ele não estaria dizendo para eles abandonarem todo esse tipo de pecado. E ele vai continuar falando aqui sobre qual é o andar do novo homem, da nova mulher. Isso aqui é as características, isso aqui é as marcas de como deve andar o povo de Deus. E eu não vou entrar nisso hoje, nesse assunto. Nós vamos estudar capítulo 5, 6, 4, 5 e 6 nos próximos dias. Mas ele mostra bem claro aqui como deve viver o povo de Deus. Aliás, no próprio capítulo 4, a partir do versículo 17, ele fala: não ande mais como andavam os gentios, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância deles, pela dureza do coração, e se entregar a tudo quanto é tipo de lascívia, para cometerem tudo quanto é tipo de pecado e tudo quanto é tipo de impureza. Mas vocês não aprenderam assim com Cristo. E aí ele começa a falar que nós temos que despojar do velho homem, renovar do novo homem, se revestir do novo homem que foi criado segundo Deus. Ele fala que nós devemos deixar mentira, falar a verdade cada um com o outro, irá, mas não pecar, não dar lugar ao diabo. Isso está no capítulo 4. Quem furtava não furta mais, mas trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para ter que repartir com quem tem necessidade. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação. Não falar palavrão, não falar palavra suja, abandonar a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e ser bondoso um para com os outros. Portanto, aqui, ele está falando, a partir do capítulo 4, como é o viver desse povo de Deus. Por isso, eu relembro a frase do começo do ano. Como que eu sei onde está o povo de Deus? E como que eu sei, como sabemos, como vive o povo de Deus? Olhando para a palavra de Deus. A partir do capítulo 4 até o versículo 6, capítulo 6, Paulo vai dizer como que é o andar desse novo homem, dessa nova mulher, desse povo que nasceu de Deus e que se tornou filho de Deus. Então, eu faço essa introdução hoje, e agora a gente vai caminhar para Hebreus 12. Nos próximos estudos a gente vai ver mais detalhadamente como
como é o viver desse povo de Deus aí, vamos ver como é o viver da família, homem, mulher, como criar filho, como ser patrão, como ser empregado, a gente vai ver tudo isso aí, como é que vive o povo de Deus. Temos que, Deus tem um projeto aí, um plano, o projeto dele está escrito aí, é só a gente olhar e caminhar. Mas agora a gente vai para Hebreus 12, meus queridos. E no Hebreus 12, o escritor, eu peço que você abra a Bíblia e acompanhe comigo. Eu quero ler alguns trechos aqui e ir comentando com vocês. Portanto, nós, falando para o povo de Deus, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ou seja, o povo de Deus está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas do mundo inteiro olhando para a gente. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor aqui começa dizendo que é para nós cristãos. Se a gente caminhar o Hebreus desde o capítulo 1, capítulo 2, até chegar no 12, a gente vai ver que o povo, quando foi escrita essa carta, o povo cristão estava se afastando de Deus, se afastando da palavra, já começava a apostasia ali, no começo da igreja primitiva, e essa carta é escrita para acordar o povo de Deus, para alertar o povo de Deus do perigo da apostasia, o perigo de não valorizar essa tão grande salvação que custou o sangue de Cristo, a vida de Cristo. E aqui no capítulo 12 ele começa exatamente chamando a nossa atenção, disse, olha, não vamos esquecer que estamos rodeados de um monte de gente olhando para nós. Milhões de pessoas estão olhando para nós. E que tipo de cristão estamos sendo? O que eles vão encontrar em nós? Será que vão nos identificar como gente parecida com Deus? Gente parecida com Jesus? E aí ele diz, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Olhando para quem? Tendo como alvo quem? O pastor? O líder? O apóstolo? O papa? Não. Tendo como alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas, e por isso se assentou à destra do trono de Deus. Ele começa dizendo para a gente permanecer firme, permanecer fiel, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, porque tem uma recompensa extraordinária. Olhe para Jesus, o que ele passou nesse mundo, foi desprezado, foi rejeitado, foi zombado e foi levado até a morte de cruz. Mas ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai aqui na terra, não cometeu pecado, viveu como homem, como cada um de nós, mas não viveu no pecado, viveu fazendo a vontade de Deus, suportou tudo, foi desprezado. E a Bíblia diz que ele desprezou as afrontas que passou, suportou a cruz, por causa do quê? Por causa do gozo, da alegria que estava proposto, de hoje estar sentado à destra do trono de Deus. E eu começo agora na carta de Hebreus, lembrando cada um de nós, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena pagar o preço da verdade, o preço do cristianismo verdadeiro, o preço de caminhar fazendo a vontade de Deus, olhando para a palavra de Deus, de ser um exemplo diante dessa nuvem de testemunha, de vencer o pecado, de nos desembaraçar de todo impedimento e caminhar na verdade, na palavra, conforme a palavra está mencionando. Eu dei uma pincelada lá do que Efésios 4 e 5 e 6 vai falar, a gente vai ver. Portanto, está lá o norte dizendo como devemos viver nessa terra, como homens e mulheres de Deus. E está dizendo, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele suportou tudo, ele desprezou as afrontas que passou para poder estar assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se enfraqueçam e não venham desfalecer em vossos ânimos. Então, como é que a gente consegue não desfalecer, não esfriar na fé, no meio desse mundo, que parece que é só meia dúzia que está procurando fazer a vontade de Deus, parece que até dentro da igreja a maioria virou as costas para Deus, está vivendo no pecado. Se a gente olhar para a igreja no Brasil e no mundo, mas principalmente no nosso país, irmãos, os testemunhos é uma vergonha.
É terrível olhar para os exemplos da igreja no Brasil, seja da liderança, seja dos membros. É um escândalo atrás do outro, é uma tragédia atrás do outro, é uma coisa horripilante a cada dia. Por isso o escritor está dizendo: olha, não olhe para os outros, não olhe para o mundo. Fixa o seu olhar, foca o seu olhar em Jesus, como ele viveu aqui na terra. Ele foi fiel, ele não abriu mão da palavra, ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai. Por isso ele está onde ele está hoje, assentado à destra de Deus. Por isso, considere o exemplo de Jesus, que suportou as contradições dos pecadores, para que eu e você não enfraqueça, não desfaleça no nosso ânimo. Quem sabe essa palavra está falando com pessoas hoje que está desanimada, que desfaleceu no ânimo, que acha que não vale a pena, está todo mundo fazendo errado, então eu vou fazer errado. Não, Deus está gritando para mim, para você: permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. E aí ele diz: não resistisse até o sangue combatendo contra o pecado. Ou seja, você não pagou com a sua vida o combatendo contra o pecado. Jesus pagou com a própria vida. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e ele açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque qual filho há que o pai não corrija? Mas se vocês estão sem correção, sem disciplina, do qual todos vocês foram feitos participantes, então vocês não são filho, vocês são bastardo. Irmãos, quem não aceita a correção, ele começa a dizer agora que além de enfrentar o pecado e enfrentar as afrontas do mundo, o desprezo do mundo, a perseguição do mundo, ele está dizendo que também Deus corrige os seus filhos. Nós somos provados, nós somos disciplinados, nós somos corrigidos com um propósito. Daqui a pouco ele vai falar qual é o propósito. Mas ele diz que quem não aceita a disciplina, quem não aceita a correção, não é filho, é bastardo. Filho aceita a disciplina. É isso que ele está dizendo. Por isso nós tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os reverenciamos, nós reverenciamos nossos pais. E aí ele pergunta: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Não nos sujeitaremos a Deus, não vamos obedecer a Deus, que é o Pai de todos nós, para vivermos? Lógico que vamos, porque na verdade, por um pouco de tempo, nossos pais nos corrigiam, como bem parecia, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, porque, na verdade, toda correção, no momento presente, não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados. Toda correção, a gente, quando era corrigido por nossos pais, ninguém ficava feliz na hora que estava apanhando, ou levando um puxão de orelha, ou levando um conselho duro, mas era preciso, era necessário, era para o nosso bem. Por isso ele está dizendo que não é para desmaiar quando for corrigido, não é para desistir, não é para se rebelar, é para aceitar a correção, é para humilhar diante de Deus. E aí no versículo 11 ele diz, agora ele começa a dizer: portanto, depois de ele falar sobre tudo isso, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Portanto, levantai as mãos cansadas. Aqueles que já estão desanimados, que já abraçaram, desistiram da caminhada, ou estão querendo desistir, estão fracos. Aqueles que os joelhos estão desconjuntados, já não está conseguindo caminhar mais, já está travado, já não consegue mais correr e caminhar. Deus está dizendo: levanta, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos travados, fazei vereda por vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado, seja sarado, e segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos santos, que a Bíblia chama, porque fomos chamados para ser separados do mundo, e também porque fomos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, somos chamados para viver em santificação, porque ainda estamos num corpo pecaminoso e num mundo pecaminoso, e não estamos isentos de fraquejar e de errar e de pecar. Portanto, qual é o conselho? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado que ninguém fique privado da graça de Deus.
e que nenhuma raiz de amargura brotando venha perturbar vocês e por ela muitos se contaminem. Outra coisa, ninguém seja fornicário, ninguém seja profano, como Esaú, que por um prato de refeição vendeu o seu direito de primogenitura. O que está dizendo? Não desista de Deus, não desista da sua salvação, não desista de ser fiel a Deus, não desista da santificação, não desista de abandonar o pecado e de andar com Deus, não desista de... Não vá para o mundo, pelo contrário, saia do mundo, corra para Deus. Não troque a sua salvação como Esaú. Vocês sabem da história do Esaú lá no Velho Testamento. Ele trocou a primogenitura, o direito de ser o primogênito, por um prato de refeição, porque ele estava com fome. Quantas pessoas trocando a salvação e as coisas de Deus por um desejo carnal, por uma necessidade carnal, por uma coisa material. Deus está gritando para nós hoje, cuidado, não troque a sua salvação por nada. Porque, aí ele diz, porque vocês sabem que mesmo depois ele querendo herdar com lágrimas, com arrependimento, não achou lugar de arrependimento. O Esaú depois, com lágrimas, tentou recuperar a sua bênção, mas ele já tinha desprezado, portanto, não foi possível mais herdar a sua bênção. E aí ele conclui dizendo, vocês não chegou ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão, as trevas e a tempestade. Ele está falando aqui do Monte Sinai, quando Deus deu a lei lá. Nós não estamos vivendo o velho pacto, o Monte Sinai, quando Deus deu a lei lá do Velho Testamento. Nós estamos vivendo o novo pacto. Estamos vivendo um novo pacto. Lá no Velho Testamento, fogo aceso, escuridão, barulho de trombeta, Deus falando com o povo através de trovão que ninguém conseguia ouvir, e pediram para Deus não falar mais, que não podia suportar o que está escrito aí. E Deus falou, ninguém chega perto, porque se um animal tocar o monte, vai ser morto. Essa era a visão do velho pacto. Mas e qual é a visão do novo pacto? Onde nós estamos hoje, eu e você, meu querido, versículo 22, nós estamos no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos. Chegamos à universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Nós estamos na presença de Deus hoje. Hoje o caminho foi aberto, como está no Hebreus 10 aí, que o caminho foi aberto através do sangue de Cristo e da sua morte na cruz. Hoje você pode falar, eu e você podemos falar com Deus, podemos chegar na presença de Deus através do sangue de Jesus, através do arrependimento, da confissão, somos perdoados, somos purificados, o caminho é aberto e podemos chegar a Deus. Portanto, hoje nós podemos chegar à presença de Deus no céu, não é mais no Monte Sinai pegando fogo lá no Velho Testamento, hoje é no céu, é na presença de Deus, é aos milhares de anjos, é lá que eu e você conseguimos chegar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, cuidado para não negligenciar tudo isso. Por quê? Porque ele diz, Jesus é o mediador de uma nova aliança, e essa nova aliança é marcada com o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Portanto, não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles da velha aliança não escaparam, os que rejeitaram, quanto menos os que rejeitaram, os que da terra os advertia, muito menos nós se desviarmos daquele que nos adverte do céu. Portanto, quem nos adverte agora é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo do céu. Se aqueles da terra que foram advertidos na terra e que não foram fiéis a Deus, perderam, não entraram na terra prometida, nós também, se não formos fiéis, não vamos entrar na Canaã celestial, no novo céu, na nova terra, no projeto que Deus tem para cada um. Então, eu concluo terminando essa reflexão de hoje dizendo, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser povo de Deus, vale a pena andar com Deus, vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena sofrer as perseguições, as incompreensões e as batalhas contra esse mundo perdido, contra nós mesmos, a nossa carne não quer seguir a Deus. Então, vale a pena abandonar a nós mesmos, dizer não a nós mesmos, aos desejos pecaminosos, ao mundo e a Satanás e seus demônios, e dizer sim a Deus, sim à sua palavra, sim ao novo pacto, sim ao novo céu e à nova terra. Essa é a mensagem para hoje que eu deixo para você, e que o Espírito Santo tenha incomodado e falado ao seu coração. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você agora.
Obrigado, Pai, por essa palavra tão forte, tão tremenda que o Senhor colocou no meu coração e que me deu a graça de compartilhar com os meus irmãos. Pai, continua falando e inquietando com cada um e com cada um que vai ouvir essa palavra. Toca-nos, incomoda-nos, desperta-nos e fortalece-nos, encoraja-nos, capacita-nos, porque nós queremos estar na fila, no grupo dos vencedores. Nós queremos estar contigo na eternidade. Nós queremos estar no novo céu e na nova terra. Por isso, nos ajude e perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.